Ana? Oi, Paulo. Oi, oi, tudo bem? Você está Tudo? me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo agora. Eu tô sem imagem completamente aqui, mas eu acho que é a internet que tá ruim. Mas tô te ouvindo. É, eu estou te vendo também. Estou te Eu vendo acho que é o também. meu, Agora, é o meu vídeo que tá ruim aqui, mas acho que é a minha internet. Agora foi. Eu tô te vendo, estamos nos vendo, tá dando tudo certo. chamando o Vou Silvio botar um aqui, vamos ver se agora ele filtro. consegue entrar. Então, já vamos chamar o Dr. Silvio aí, né? Sim, estou chamando ele. Vamos ver agora. Obrigada, viu, pessoal, que tá dando a força aqui. Ana, José Lima, Tânia. Pessoal, bastante coraçãozinho aí. Mandem aviãozinho para convidar o pessoal. Andréia, hoje a gente vai falar de aposentadoria híbrida, né? Mas, Paula, a gente está vivendo um momento de muita movimentação previdenciária, né? Não tem como a gente, enquanto você convida aí o procurador, né, o doutor Silvio, para a gente falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? Ontem o STJ julgando o tema 862, que é do termo inicial do auxílio acidente, que vinha impactando muitos processos, né? Muitos processos sobrestados, muitas suspensões aí, a revisão da vida toda que está em pleno vapor, aí o julgamento que deve ser concluído amanhã. Então, estamos passando por um momento aí de muito movimento no direito previdenciário e importante essa reunião aqui, né? Trazendo essas três visões diferentes a respeito das temáticas de previdência, né? A visão do juiz, do advogado, do procurador, que tem cada um as suas próprias angústias com as temáticas envolvendo o direito previdenciário, né? Eu estou particularmente feliz pelo julgamento do 862, porque vinha impactando muito os meus processos, eu faço muito auxílio acidente, então estou contente que o STJ tenha ratificado o seu posicionamento de muitos e muitos anos e tenha feito Uhum. nada mais, nada menos do que cumprir a legislação, né? Quando o tema foi afetado, eu me lembro que eu pensava, nossa, mas para que afetar um tema se está expresso na lei, né? Mas tem tantos desdobramentos a questão do termo inicial e o próprio fundo de direito e a impossibilidade de requerimento administrativo de auxílio acidente, enfim, um tema que ganha bastante complexidade aí, né? Só É verdade. comentando aqui com o pessoal, né? Enquanto o procurador entra. Ele está com uma dificuldade. Eu mandei para ele. Enquanto isso, só comentando o que você falou. Realmente, essa semana, essas prometem, né? Várias coisas acontecendo, outras já aconteceram. E é por isso que eu acho que é importante um trabalho como esse que a gente está querendo fazer, né, Ana, que a gente começou a fazer, que ficar atento e divulgar essas notícias, mas de uma maneira comentada, ou seja, divulgando, debatendo, antes de tudo, para apresentar essas diferentes visões, como você falou, né, visões da advocacia, da magistratura, da procuradoria do INSS, dos próprios servidores do INSS que virão aqui também conosco debater vários temas, as pessoas consigam ter mais informações, né? Porque acho que é assim que a gente vai conseguir ter um sistema previdenciário, vamos dizer assim, mais justo e que alcance realmente as pessoas, que elas conheçam seus direitos e que elas possam também ter acesso a profissionais, né, advogados, que estejam também antenados com as novidades, que saibam, né, utilizar as ferramentas, né, que tenha à mão, mas de uma maneira boa, correta, e que isso tudo seja o necessário para as pessoas não perderem aquilo que já conquistaram, né? O É. doutor Silvio está entrando aqui, Ah, apareceu agora, enquanto o entrou. doutor Silvio entra, eu mandar um beijo para a professora Juliana Ribeiro, que passou por aqui. Beijo, Ju, saudade. Professora Juliana Ribeiro também, que é uma excelente professora uma estudiosa do direito previdenciário, também uma figura importante nesse debate que a gente se propõe a fazer aqui. Fica aqui, né, a professora Juliana Ribeiro, já o canal aberto para a sua participação quando você quiser.
será sempre muito bem-vinda. Sem dúvida. Aqui, ó, ficou uma maravilha. Né? Como é que eu vou... Aqui, ó. Doutor Silvio entrou. Aí! Agora sim. Agora sim. Maravilha, maravilha. Direto dos nossos estúdios, perdoe-me a nossa demora na questão técnica. Estamos agora, então, ao vivo, direto das redes sociais. É isso aí, doutor. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer, doutor. Eu queria agradecer imensamente em nome da Procuradoria Regional Federal pelo convite, agradecer ao senhor, agradecer também a organização do evento, né, e cumprimentar todos os participantes. É uma oportunidade muito importante para a gente trocar ideias, né, e debater posicionamentos enfim, se atualizar também, né? É isso aí, doutor Silvio. Na verdade, nós agradecemos muito. Vou começar já de logo apresentando o senhor aí a todos. Na verdade, estou aqui com a professora Ana Júlia. A ideia nossa neste espaço é exatamente ter uma arena democrática, plural e colaborativa, acima de tudo, entre os diversos atores, né, que trabalham na área previdenciária, que se interessam, que estudam na área previdenciária. Coincidentemente, neste debate, nós três somos professores, então também tem esse outro aspecto, além da visão da parte profissional da magistratura, de advocacia pública, de advocacia privada, né? Nós temos também a docência de ambos e de todos, para que a gente possa aí utilizar o que os alunos trazem de muito importante para a gente nas aulas, que são os questionamentos, as provocações, né, no sentido positivo de acrescentar. Para quem não conhece o doutor Silvio, é o procurador federal, coordenador regional de matéria previdenciária aqui na Terceira Região, além de procurador federal, é um estudioso do direito, né? Especialista em direito público pela UNB, da Escola de Advocacia Geral da União, é doutorando em Direito pela PUC de São Paulo e mestre em Direito pela Unesp. É professor da Faculdade de Direito de Franca, né? Professor Silvio Marques Garcia, inclusive o link para o Lattes, para quem quiser ter mais contato com a produção científica e ter, então, com os contatos todos do professor Silvio. Agradeço desde logo, professor Silvio, passa aí para a Ana, se quiser também já fazer as saudações suas aí, acho que a apresentação era importante do nosso ilustre convidado. Já agradeço também aqui na pessoa do doutor Silvio, mas também na pessoa da doutora Angélica Carro, que é a procuradora federal, chefe da regional aqui da Terceira Região. Então, aqui agradeço também desde logo o apoio e a participação aqui conosco. E mais do que isso, à disposição desde o início, teremos reunião, né, doutora Angélica, em breve, para tratarmos de possibilidade de acordos ali do INSS para resolvermos de forma mais célere os processos aqui que estão nas turmas recursais, o que é uma iniciativa muito importante da advocacia pública, que não tem fugido, pelo contrário, tem sido uma das grandes dos grandes personagens para essa melhoria do sistema de justiça, em especial aqui no que diz respeito ao nosso debate do direito previdenciário. Ana, deixo com você aí também para saudar o nosso querido convidado Silvio. Obrigada, Paulo. Boa noite, professor Silvio. Mais uma vez, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite para o debate. E acho que podíamos, Paulo, já passar a palavra, né, ao professor Silvio, para ele uma breve introdução do tema que ele vai tratar aqui, que é a aposentadoria híbrida, para que a gente possa iniciar aí os nossos comentários. Maravilha. Boa noite, é um prazer. Então, queria só para protocolarmente saudar novamente o doutor Paulo, agradecê-lo, agradecer a doutora Ana Júlia, agradecer a doutora Angélica Carro, que também nos convidou para estarmos aqui, e dizer que para mim é com um carinho muito grande que eu trato desse tema, a aposentadoria híbrida, pois é um dos meus objetos de estudo no âmbito do direito previdenciário. Já estudo o tema há mais de 10 anos
aposentadoria rural, aposentadoria por idade do trabalhador rural, e os desdobramentos que o tema vem ganhando na jurisprudência. Então, eu queria começar falando um pouquinho das origens históricas, né, do Instituto da Aposentadoria no âmbito do trabalhador rural. A nossa característica histórica é marcada até hoje pela agricultura, né? Somos um país vocacionado para as atividades agrícolas e, então, dentro dessa vocação, os trabalhadores rurais exercem um papel fundamental, elementar, no desenvolvimento do país. Exerceram durante a história e ainda exercem atualmente. Hoje, fala-se muito que o país é o maior exportador de grãos do mundo, mas se esquece da agricultura familiar, a pequena agricultura, que é aquela que leva hortaliças, legumes para a nossa mesa, né? Não se tem conhecimento de uma grande multinacional produzindo alface em larga escala e em latifúndios, não é mesmo? E a agricultura que nos alimenta, ela é bastante artesanal e depende dessa mão de obra rústica que acaba sendo reconhecida quando o governo concede a aposentadoria rural. Porém, nem sempre foi assim. A aposentadoria rural veio tardiamente no âmbito rural, né? A própria legislação trabalhista, a CLT, quando veio a lume, excluiu expressamente no artigo 7º os trabalhadores rurais. Disse, olha, esse documento legislativo não se aplica aos trabalhadores rurais, lá no artigo 7º da CLT. Somente anos mais tarde, na década de 60, né, mais especificamente em 1963, é que veio o Estatuto do Trabalhador Rural, que trouxe os primeiros direitos trabalhistas e trouxe também o primeiro esboço de uma legislação previdenciária no âmbito rural, no âmbito do trabalho rural. Valorizou-se, na época, o minifúndio, valorizou-se a produção da agricultura familiar e valorizou-se também o trabalho do empregado rural, o trabalho volante. Porém, há muita incompreensão com relação ao trabalho rural. Incompreensão não necessariamente dos aplicadores do direito, mas da própria legislação, né? O trabalhador rural contribui para a Previdência nos moldes da lei, né? Existe uma narrativa de que o trabalhador rural não contribui para a Previdência. Na verdade, o sistema previdenciário brasileiro institui uma forma diferenciada de contribuição, né? Os trabalhadores, na agricultura familiar, desde o pró-rural, em 71, com a Lei Complementar 11 de 71, o trabalhador rural contribui com uma porcentagem, né? Inicialmente foi 2,1%. Hoje a legislação está até mais favorável, né? Com a reforma em 2018, esse percentual para o produtor rural caiu para 1,1% mais 1% de SAT. 1,2% mais 1% de SAT, né? Quer dizer, está bem favorável, né? E não é só o trabalhador rural que recebe esse tratamento legislativo favorável da legislação, né? Outras categorias, como, por exemplo, o segurado especial, que trabalha no âmbito doméstico, tem uma contribuição favorável, o microempreendedor individual, né, tem também uma alíquota apenas de 5%. Então, e pode se aposentar por idade, né, não tem acesso aos benefícios da aposentadoria por tempo, mas pode se aposentar por idade. Então, a legislação procura, né, usar esses instrumentos de efetivação dos direitos também no âmbito rural. No entanto, na prática, né, do trabalho no âmbito previdenciário, nós assistimos assim, muita discussão ainda com relação a alguns posicionamentos de doutrina e também da jurisprudência. O grande marco para a aposentadoria do trabalhador rural foi a Constituição de 88. Né? Antes da Constituição de 88, havia a previsão de somente um benefício por família. Era devido ao chefe da entidade familiar, né? A mulher não tinha direitos próprios, a não ser que fosse chefe de família, né?
no caso, por exemplo, de uma mulher que fosse viúva e que continuasse exercendo a atividade rural. Mas a mulher e os filhos não tinham direito próprio. A Constituição pôs fim a isso, né? Estendeu direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, são todos, né? Disse ali no artigo 5º, no artigo 7º, no artigo 6º, todos são iguais, né? No artigo 201, urbanos e rurais são iguais e têm os mesmos direitos e benefícios, né? Também os mesmos benefícios. Garantiu-se, assim, com a Constituição de 88, o benefício com um piso mínimo, né? De um salário mínimo para os trabalhadores rurais. Equiparou-se, o valor do benefício também era inferior, né? Ao dos urbanos. Equiparou-se com esse piso, então, de um salário mínimo. E qual é o panorama hoje? Hoje, a grande característica do trabalho rural no que se refere aos reflexos previdenciários, está na característica do nosso mercado de trabalho. A partir das décadas de 60, mas mais marcadamente em 70 e 80, houve uma migração, um êxodo rural extraordinário aqui no Sudeste, né, principalmente. Em outras regiões do Brasil, ainda já existe uma concentração de habitantes no âmbito urbano, mas não tanto como aqui, né, com esses grandes centros que absorveram a grande maioria da população rural. E isso deixou, com o passar dos anos, uma brecha, uma lacuna, né? A pessoa havia migrado do campo para a cidade, né, sem ter completado os requisitos para a aposentadoria rural, e também não tinha trabalhado na cidade tempo suficiente para se aposentar. Então, por exemplo, o trabalhador havia trabalhado 10 anos na roça, né, ou às vezes até mais, trabalhou 10 anos na cidade. Tinha 20 anos de trabalho comprovado. Quer dizer, a legislação, até a reforma da Previdência, né? Depois a reforma trouxe alguns detalhes, a legislação exigia uma carência de 180 contribuições, o que equivale a 15 anos. Né? Esse trabalhador teria 10 na área rural, 10 na área urbana, teria 20 anos, mas não conseguia se aposentar, ao passo que quem ficou na roça se aposentava com 15, e quem era da cidade, ali continuou, se aposentava também com 15. Então era uma situação de disparidade muito grande, né, que veio a ser corrigida em 2008 com a Lei 11.718 de 2008. Essa lei mudou a redação do parágrafo 3º, né, do artigo 48 da Lei de Benefícios, introduzindo a possibilidade da aposentadoria na modalidade híbrida ou mista, como foi conhecida, né? No entanto, no início, essa modalidade de aposentadoria híbrida ou mista começou a apresentar divergências de interpretação, né? A grande maioria dos segurados, né, quase que totalidade dos segurados que requeriam o benefício tinham seu pedido indeferido. Tá? Mas a Aero-INSS, que estava pegando, né, uma interpretação muito literal do dispositivo, porque o artigo 48 vai falar o seguinte, vou achar ele aqui agora. Vamos a ele. Segurado, está chegando. Aqui, passou. Opa. Bom, enfim, o artigo 48, para não... Deixa eu pegar ele aqui. Quer que eu leia, doutor? Eu acabei colocando aqui para mim. Conseguiu? Não, deixa, eu já estou com ele aqui na tela também, doutor. Deixa eu ver se eu... Isso, obrigado. Vamos lá. Artigo 48. Então, a redação que foi dada pelo 11.718 ficou com o seguinte teor. Os trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 1º, então é preciso a gente esclarecer, que você tinha duas aposentadorias na Lei 8.213. Uma lá
no artigo 143, que garantia por um período de transição a concessão da aposentadoria, sem a necessidade de comprovar os recolhimentos, bastava ao segurado comprovar o exercício de atividade rural, né? E uma outra aposentadoria, lá no artigo 48, que era definitiva, para aquele trabalhador que fosse urbano ou rural, mas que comprovasse os recolhimentos pelo período mínimo de carência, né? Pelo período de 180 contribuições, equivalente a 15 anos. Então, no artigo 48 é garantida, sim, a aposentadoria de forma permanente a urbanos e rurais que comprovassem, né, a idade mínima para urbanos 65, 60, para rurais 60 se homens, 55 se mulher, né, desde que comprovada a carência, né, com recolhimentos. Esse não tinha regra de transição nesse caso. No entanto, a Lei 11.718 trouxe essa possibilidade interpretativa, dizendo o seguinte, olha, no parágrafo 3º, o trabalhador rural que não atingiu a carência na forma do parágrafo 1º, poderá se aposentar se, somadas as contribuições em outras categorias, satisfizer os requisitos definidos na lei. Então, qual foi a grande questão interpretativa? É porque o parágrafo começa com a redação os trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 1º. Então, a interpretação do INSS não pode ir muito além do que diz a lei, né, em razão do princípio né, da indisponibilidade do interesse público, do princípio do princípio da legalidade, que determina que para um outro período como urbano, ou então como funcionário público, né, de regimes próprios, esse terá direito. E ela deu esse benefício para esse. Acontece que, qual que é o problema? É raro conhecer alguém que migrou do meio urbano para o campo. Não tem essa pessoa. Na prática, pouquíssimos casos, né? Na verdade, a lei, né, pela própria leitura, né, da sua exposição de motivos, deixa claro que ela busca equiparar aquele trabalhador rural que migrou do campo para a cidade, né? Esse foi o espírito legislativo que está lá na exposição de motivos, mas que por um problema talvez de redação ou de regulamentação não ficou claro. Ah, mas então o INSS foi muito rude ao entender dessa forma? Não, o judiciário começou entendendo da mesma forma. Muitos julgados passaram a entender, né, no âmbito dos tribunais, inclusive regionais, né, e inclusive a própria TNU entendeu que não cabia conceder a aposentadoria por idade se o trabalhador que quisesse juntar as duas atividades, urbana e rural, não estivesse exercendo atividade rural no momento ou em que completou a idade, ou então no momento em que fez o requerimento administrativo, num desses dois momentos. Essa interpretação, então, acabou sendo inicialmente favorável à tese de legalidade do INSS, de interpretação literal. Olha, eu estou lendo aqui que são os rurais que têm direito, dizia o INSS. Então, eu não posso interpretar ampliando isso aqui, né? Preciso, né, de uma outra lei ou então de uma regulamentação sobre essa questão. Porém, o judiciário foi, né, batalhando, pelejando, muitos autores voltando a questionar, até que, recentemente, a TNU fixou o tema 168, né, dizendo que não, os trabalhadores devem exercer atividade rural no momento do requerimento da aposentadoria híbrida, ou então no momento em que completarem a idade, porque aí teríamos, né, o congelamento da carência ou o direito adquirido. Então, esse tema 168 da TNU acabou sendo desfavorável à interpretação que os segurados buscavam, né, para a efetivação do seu direito. E, com isso, afetaram-se dois recursos especiais no STJ que deram origem ao famoso tema 1007 do STJ, né, um recurso especial repetitivo que culminou com a fixação da tese de que não importa o momento em que, não importa a atividade que o segurado esteja, seja urbano ou rural, ele pode somar
para fins de aposentadoria por idade híbrida ou mista. Então, independentemente da atividade, da natureza da atividade ser rural, entendida como rural, seja como um empregado rural, como um segurado especial, ou urbana, no momento do requerimento, se somados os períodos urbanos e os períodos rurais, se o trabalhador ou a trabalhadora completar a carência mínima e tiver a idade, qual idade? A idade maior, a idade do urbano, né? Porque ele vai somar duas atividades, ele tem que cumprir os requisitos na idade do trabalhador urbano, né? O homem aos 65 e a mulher aos 60. Mesmo se for trabalhador rural no momento do requerimento, sim, porque a lei diz, né, assim diz o parágrafo 3º, né, do artigo 48 da Lei de Benefício. Ele diz que para ter direito à aposentadoria híbrida, o trabalhador deve ter o mínimo de 65 anos e a trabalhadora deve ter o mínimo de 60 anos. E cumprir a carência somadas às atividades urbanas ou de regime próprio e atividade rural. Bom, esse é o panorama, então. O Supremo Tribunal Federal também analisou a questão, né, bem recentemente, e disse que essa questão é infraconstitucional. Não existe ali uma questão constitucional a ser debatida, portanto, a decisão do STJ sagrou-se, né, pacificada no âmbito da jurisprudência, com força vinculante para os tribunais. E o INSS, né, por meio da Procuradoria-Geral Federal, acabou encampando essa interpretação, possibilitando, assim, a realização de diversos acordos, a desistência de recursos, né? Enfim, isso tornou possível colocar fim em uma grande quantidade de ações judiciais que tramitavam aguardando a resolução dessa questão. Bom, eu acho que tem outras coisas também que eu queria falar, tem outros detalhes, mas eu também queria ouvir, estou ansioso para ouvir a opinião dos doutores, doutor Paulo, da doutora Ana Júlia. Ana, quer começar? Bom, primeiro, parabéns, né, doutor? Foi uma aula, né? Eu estou aqui atenta à exposição dele. Muito interessante a gente analisar o contexto histórico, né? Que é algo que a gente... Eu tenho falado muito sobre isso, né, Paulo? A gente já conversou bastante sobre isso. Eu falo que hoje a gente está simplificando tanto o nosso estudo que até para as teses repetitivas a gente só lê a tese firmada, não lê o acórdão. Então a gente vai estudar um determinado tema e não analisa o contexto histórico. Até para a gente defender teses, eventualmente nas modificações de retrocesso social, a gente precisa conhecer a evolução histórica daquele benefício, daquela situação previdenciária propriamente dita. Eu acho, Paulo, até para a gente não avançar tanto no horário e conseguir deixar essa live salva depois, eu definiria, sabe, doutor Silvio, entre os temas que envolveriam a aposentadoria híbrida, eu penso que essa situação do tema 1007, de fato, foi uma situação que perdurou na jurisprudência por muito tempo, mas que vem aí, né, tanto com o 168 da TNU, quanto com o 1007, a gente vai resolver o problema, tanto do tempo remoto, rural, como também da desnecessidade de que o trabalhador, né, de que o segurado que vai requerer a aposentadoria esteja exercendo atividade rural no momento do requerimento. Aliás, a própria Previdência, no Decreto 10.410, né, o próprio legislador, quando ele faz a atualização do Decreto 10.410 para cumprir a emenda 103, ele já traz essa informação da desnecessidade de estar em exercício de atividade rural. Eu penso que para essa aposentadoria híbrida, né, para o rural de forma geral, nós temos primeiro que analisar o fato de que quando a gente fala em trabalhador rural, quando a gente fala no rural, naturalmente a gente vai lá para o segurado especial, né, para esse muito bem colocado, né, para esse que vive lá em regime de economia familiar, ou um regime individual mais essencial à sobrevivência do núcleo. Mas o trabalhador rural envolve o empregado rural, o trabalhador avulso rural, né? E temos outras categorias aí. Eu acho que a grande questão, talvez para o rural, ela é muito mais atrelada hoje à dificuldade de comprovação da atividade, né? Seja pelo fato de que esta é uma figura pela própria natureza da prestação laborativa, e se a gente for pensar até no segurado especial, né, que é pela condição do trabalho que ele exerce,
da dificuldade de documentação, da dificuldade de comprovação administrativa, mesmo agora com a autodeclaração, a gente tem muita dificuldade de comprovação. Então, acho que eu definiria, assim, para a gente para o debate, Paulo, se você me permite, a dificuldade da prova na aposentadoria híbrida da atividade rural, né? Existe uma outra questão com relação à aposentadoria rural, que aí eu queria provocar mesmo para a gente tratar do assunto. Quando tem uma ação civil pública que trata da necessidade do INSS, isso já é antigo, né? Que resultou num memorando interno na Previdência, que, se não me engano, é número 1 de 2018, acho que é 1 de 2018, o memorando circular, que o INSS, cumprindo essa ação civil pública, passou, então, a reconhecer o direito do segurado, como bem pontuado aqui, né, quando ele não estava na atividade rural. Mas traz lá nesse memorando a necessidade que o trabalhador, que o segurado, no momento do requerimento ou no momento do implemento do requisito etário, ele tem a qualidade de segurado, que é um requisito que não é exigido na aposentadoria por idade, mas ele vem aqui no combo, na aposentadoria híbrida, especialmente no âmbito administrativo, né? Um requisito que o administrativo tem exigido. Então, retomando, 1, a dificuldade da prova, 2, a qualidade de segurado no âmbito administrativo, e 3, eu diria que acho que nós não podemos deixar de falar da aposentadoria híbrida pós-reforma, né, doutor Silvio, dessa modificação que a gente tem, aumenta a idade, aumenta o tempo mínimo para o homem, e assim, aparentemente o legislador não teve a intenção, acho que o tema é discutível, de colocar essa categoria de aposentadoria, essa espécie, em nenhuma das regras transitórias, né? O próprio decreto, limitado ali ao seu poder regulamentar, mas ele remete à regra fixa, ele não remete à aposentadoria híbrida a nenhuma das regras transitórias, o que poderia gerar aí alguma discussão. Acho que esses 3 pontos que eu definiria, Paulo, não sei se você quer complementar, como os temas mais controvertidos, assim, que acho que gerariam mais debate. Não, eu acho que está ótimo para a gente começar assim. Se a gente tiver depois tempo, tem uma outra questão que eu quero também pimentar aí, que é, na verdade, a questão do trabalhador rural, né? Quem é ele? Mas eu acho que a gente pode deixar para depois. Vamos ver com o professor. Eu acho que a gente vai precisar de outra live, uma sequência dessa, uma parte 2. Doutor, sabe, eu estou falando de quem disso. é o trabalhador rural, isso aí vai dar 6 anos a gente discutindo quem é o trabalhador rural. Eu falaria umas 5 horas sobre isso. E eu só estou um pouco empolgado com esse outro tema que eu falei, porque esse é um assunto que está na pauta da TNU. E por uma coincidência, eu era, na sessão, há 2 sessões atrás, eu era o relator de um caso que trazia essa discussão, quem é o trabalhador rural, e na mesma sessão, um outro colega levou um outro caso, só para ilustrar. Num caso, era uma senhora que era cozinheira de uma propriedade rural, e no outro era o capataz de fazenda. Então, eu até pedi vista do outro caso, estou agora, né, aprofundando um pouco aí. Quem sabe a gente marca uma nova, então. Mas vamos fugir. Mas você vê, Paulo, que a gente anda e a gente volta na dificuldade da caracterização, né? De você se definir de fato, definir um tempo como um tempo rural, né? Nessa dificuldade que a gente tem ainda, apesar de todo esse caminho que a gente já percorreu, que eu acho que a gente já avançou muito, mas é dessa dificuldade, né, doutor Silvio? Mas vamos lá, eu concordo. Silvio, o que você disse sobre esses pontos que a Ana levantou aí? São 3 pontos bem importantes mesmo, acho que são interessantes para a gente debater. Doutora, bom, a senhora quer começar pelo lado do segurado? Porque aí eu falo pelo lado do réu, eu falo depois. Vou ter essa prerrogativa. Agora, se quiser, eu falo também. Não, aqui não tem. Pode falar, doutor. Fique à vontade. Bom, doutor Paulo, eu tinha até marcado aqui para falar exatamente sobre esse tema, de quem é muito apaixonante, muito instigante, né? Quem é o trabalhador rural. Mas eu acho que nós temos vários temas interessantes, sem contar naquela recente decisão do Supremo, na questão do trabalho do menor rural também, que vai trazer
reflexos, né? A questão do limite de idade certamente vai trazer, ampliar a possibilidade de pessoas cumprirem os requisitos, né? E, portanto, deduzirem pedidos a respeito, né? Que ainda está por definir no âmbito do Supremo. Então, são várias as questões. Uma outra coisa também que eu chamo a atenção é que, com a emenda 103 de 2019, ficou mais difícil para o segurado obter a aposentadoria, não resta dúvida, né? E com isso ele vai garimpar, vai começar a garimpar períodos que ele consiga vai pagar contribuições atrasadas, buscar períodos de trabalhador rural. Então, esse tipo de benefício, a aposentadoria híbrida, por um tempo ainda vai fazer parte muito tempo das nossas vidas profissionais, né? Do dia a dia forense, no âmbito previdenciário. E aqui, como bem lembrou o doutor Paulo, a questão não vai ser se tem direito ou não, porque isso já foi definido no tema 1007. O problema vai ser, provou ou não provou aquele período rural que a pessoa, que o requerente está pretendendo, né? A questão vai realmente ficar mais candente no âmbito da prova. E a cada ano fica mais difícil provar. Porque a cada ano os meios informáticos vão avançando dentro da vida do cidadão. O cidadão vai né, adentrando no Facebook, os registros laborais, sejam urbanos ou mesmo rurais, já constam no CNIS. Então, já foi-se o tempo em que a pessoa juntava uma certidão de casamento em que dizia em 68 que ela era rural, não juntava mais nada e conseguia se aposentar. Porque o INSS trazia, né, pela Procuradoria Federal na contraprova, vários vínculos urbanos posteriores, e aí, a partir do primeiro vínculo, inverteu o ônus da prova, né? Quer dizer, prova que voltou para o campo depois do primeiro vínculo urbano, né? Então, eu acredito que a prova é que realmente, como a senhora destacou, doutora Ana Júlia, a prova é realmente o ponto nevrálgico aqui da efetivação desse direito. Tem direito ou não? A questão é, direito tem, né? Está lá na lei, o STJ reconheceu, o próprio INSS reconhece no decreto, mas e a prova, né? Vai conseguir provar? Exatamente. E então, Perfeito. Com isso, e vai ficando a cada dia mais difícil, né? Buscar documentos antigos, né? Então, a questão da prova, realmente... E agora, para entender a prova, doutor Paulo, isso é fantástico. Para entender a prova no âmbito rural, a gente precisa analisar o processo sob a ótica de quem é o trabalhador rural. Isso eu procuro destacar sempre na minha atuação. O trabalhador empregado, ele tem um tipo de prova. Ele vai juntar a carteira profissional, uma cópia de uma rescisão de contrato de trabalho, um recibo, um contra-cheque ainda, né? Um recibo de pagamento, às vezes até uma ação judicial trabalhista que ele tenha ingressado. Já o trabalhador segurado especial são outros tipos de prova, né? Por exemplo, o segurado especial vai ter nota de produtor rural, nota de aquisição de insumos, a escritura da propriedade rural, ou termo de posse, né? Qualquer que seja a sua natureza. Então, são provas totalmente diferentes. Infelizmente, nossos tribunais superiores não conseguiram ainda tratar cada uma dessas categorias, né? O segurado empregado, o segurado especial, né? E o contribuinte individual, a partir da ótica da prova que cada um tem, da qual cada um tem que se desincumbir. Uma outra questão que se coloca e o boia fria, né? Onde ele se encaixa, né? É um contribuinte individual, né? É um trabalhador empregado. Mas aí então, ele pode ser um contribuinte individual, né? Num trabalho de natureza rural. Depende do vínculo que ele vai ter também. A gente precisa olhar a relação de emprego que ele tem, se tem ou exato, não tem, né? Temos que olhar a lei 5889 também, para ver se não é um contrato de safra, um contrato de pequeno prazo, né? Enfim, só que nos processos isso não vem ao processo. Exato, é porque a gente trata o gênero, né? A gente fala muito sobre isso, assim, você olhar o gênero e não entender que você tem várias possibilidades dentro desse gênero trabalhador rural, né? Eu posso ter várias categorias, posso ser empregado, posso ser contribuinte, posso ser trabalhador avulso,
Se eu for prestação de serviço por intermediação do sindicato, eu posso ser trabalhador avulso num trabalho de natureza rural. E eu posso ser o segurado especial, que não é a única figura, né? Mas que todo mundo acaba indo pelo caminho do segurado especial. Não sei por que razões, né? Aqui eu queria destacar que eu costumo dizer que a carteira de trabalho do trabalhador rural é o semblante, né? A gente olha para o trabalhador, para a trabalhadora e sabe que é um trabalhador rural, né? Eu me lembro, certa vez, eu fiz um acordo que esse trabalhador não tinha muitas provas, mas eu olhei para ele, a mão calejada, né? Bastante judiada, um moreno de queimado do sol, né? De quem se expôs muito ao sol, que tem aquela característica, né? A pele, às vezes, fica um pouco mais enrugada. Ele tinha analfabeto, tinha pouca instrução, chegou na sala do fórum com aquele chapéuzinho do Jeca Tatu, né? É o nosso sertanejo, sertanejo clássico, né? E pelo próprio modo de portar, como ele falava da lida rural, isso não aparece no processo. Eu me lembro que eu fiz um acordo com ele, já saiu dali aposentado, e eu justifiquei depois no nosso sistema interno que fiz o acordo, apesar de não haver muitas provas, né, a figura dele é muito convincente, né? Não tem como uma pessoa falar da vida rural e mostrar nos sinais do corpo, nos calos da mão, né, falar com tanta paixão da rocinha dele, sem ser trabalhador rural. Então, assim, esse é um tipo de elemento que não vem no processo, né? Mas o contrário também acontece, tá? Já aconteceu em audiência a requerente segurada com aquela cutis, né? Perfeita, né? E aí eu falei assim, vou perguntar, não custa, vai que o juiz defere, né? Aí eu perguntei como ela fazia para conseguir uma cutis tão bonita depois de tantos anos de trabalho rural. Aí ela disse, protetor solar, meu filho. Eu falei, sei. Então tem para todo lado. Um parênteses aqui. Por gentileza, por favor. Esse tipo de prova que o senhor menciona, né, que é o depoimento pessoal. Foi uma prova, durante muitos anos, os juízes recusavam o pedido do próprio autor para prestar o depoimento pessoal, né? Durante muito tempo, entendendo que essa prova, né, chamada depoimento pessoal, tinha como objetivo princípio, mas único, talvez, de obter confissão, não faria sentido realmente se levado, se entendido dessa forma, fazer com que o autor pedisse, né? Olha, eu quero prestar o depoimento pessoal, porque aquilo só poderia prejudicá-lo, mas a prática e a insistência dos advogados demonstraram o contrário, né? O quão importante, como o senhor mesmo falou agora, é esta forma de prova, por exemplo, no tempo rural. Porque o contato direto do juiz com o trabalhador rural vai dar a ele muitos elementos para que ele, juntamente, claro, com os demais elementos de prova dos autos, possa se convencer. Mas eu asseguro aqui, acho que arrisco dizer, que é um dos principais meios de prova e já aceitos hoje de uma maneira um pouco mais tranquila, eu diria, para os casos de não só, né, mas esses casos de rural, como o senhor bem exemplificou. Então, eu só queria destacar isso, que é realmente muito importante aqui para a aposentadoria híbrida, fazer uma estratégia de prova, né, adequada, como o senhor destacou, para cada tipo de categoria. E é importante que a petição inicial já venha falando isso. Olha, o autor ou autora era trabalhador rural da categoria X, era empregado, era produtor, né, em regime de economia familiar, ou era boia fria, e essa informação ele construiu uma estratégia bem montada para poder demonstrar por diversos meios de prova. Acho que é importante também destacar que é bom eles também pulverizarem, né? Ou seja, abrir o leque dos meios de prova, não concentrar em só. Eu sei que é difícil na prática, eu fui defensor público da União e lá a gente tinha também essa dificuldade para buscar provas com os nossos assistidos. Mas eu acho que vale a pena, sim, insistir com o cliente para que haja, por exemplo, um conjunto cada vez mais amplo. Mas só para fecho aqui o parênteses, porque é uma questão muito importante na defesa desses direitos, né? Como o senhor falou, a lei está muito clara, a jurisprudência definiu muito bem, e eu acho que até de uma certa forma rápida, né? Em 2018 a gente teve algumas coisas já definidas, a partir de até agora, então, 2021, a gente já tem um cenário muito melhor,
né? Pode ser mais rápido? Sempre pode, eu acho que é importante, mas também é bom que haja um período de maturação das decisões. Mas eu acho que nós temos hoje uma legislação bem definida, bem compreendida, mas o que traz o desafio maior para essa parte de demonstração de provas, né? Então, acho que também... Eu só vou destacar uma outra coisinha, que foi uma pergunta que chegou da Letícia Carvalho aqui, que está na linha do que a Ana Júlia falou. Ela diz assim para o professor Silvio, se devemos aplicar a regra de transição da emenda constitucional 103 de 2019 para a idade da mulher, aumentando a idade a partir de 2020. Só para relembrar que esse tema também foi colocado, doutor Silvio, para a gente também ver se consegue abordar aí no tempo, claro. Eu estava preocupado porque eu vi essa pergunta e falei, ó, isso é muito instigante. Eu acho que aqui sim vamos começar o debate, né? Porque... afinal de contas, o nome chama debate, né? Você não tem luta de boxe se não tiver troca de socos, né? Então, eu acho assim... Bom, eu, sem querer fazer, né? Até porque já estamos após o expediente, sem querer, saindo já do escritório e entrando aqui para um debate amistoso e acadêmico, eu entendo que o artigo 48, né, que é onde se hospeda a aposentadoria híbrida, né, da Lei de Benefícios, ele tem a seguinte, ele trata, está na subseção 2, que fala da aposentadoria por idade, né, e ele começa, a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. Não foi ainda alterado conforme a emenda constitucional, né, a emenda constitucional alterou as idades, né, aumentou a necessidade, a mulher com as regras de transição, depois vai passar para 62 anos, e aumentou para o homem, não a idade, mas aumentou a carência em 5 anos, de uma forma inexplicável até, né? Mas, bom, foi isso que o nosso legislador reformador quis fazer, quis colocar essa diferença, né? As legislações e nos outros âmbitos que não previdenciário começam a equiparar mais a questão do gênero, mas no âmbito previdenciário não se sabe por que razão exigiu-se mais contribuições do trabalhador do sexo masculino. Então, olha, a aposentadoria híbrida é um parágrafo desse dispositivo. Então, na lei de benefícios, não tem uma aposentadoria, depois que o 143 perdeu a sua eficácia, né, porque talvez a vigência, perdeu parcialmente a vigência, né, eficaz continua para o tempo em que esteve vigente, mas depois que o 143, aquela tabela do 142 não se aplica mais, aquela tabela de carência, né, para quem estiver acompanhando, né, porque ela foi uma tabela progressiva, né, que terminou em 2013, se eu não me engano, com 180 contribuições, e ninguém mais usa a tabela do 142. Então, ali tinha uma regra específica para o rural, mas no 48 não. É uma regra de aposentadoria por idade, sem distinção, né, sem distinção de atividade. Dessa forma, o parágrafo 3º vai dizer o seguinte, olha, quem não atingiu a idade que este Instituto da Aposentadoria, né, quem não atingiu a carência, perdão, que este Instituto traz, né, pode juntar os tempos, urbano e rural. Então, com a alteração pela emenda constitucional número 103 de 19, com essa alteração que alterou essa idade mínima e esse tempo de contribuição mínimo, que para o rural se computa com exercício de atividade rural, né, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, esse dispositivo, portanto, ele sofre, na minha opinião, os impactos da reforma, sem a menor dúvida, né? Não há uma regra própria para a híbrida se hospeda aqui no 48, parágrafo 3º, dessa forma, eu entendo que é constitucional a exigência da idade de 62 para a mulher e da carência de 20 anos para o homem, para aqueles segurados, tem que destacar bem isso, que cumpriram os requisitos após a emenda, né? Porque para aqueles que cumpriram anteriormente, a própria emenda já garante o direito adquirido, né? Então não é para assustar também e falar, agora eu vou ter que cumprir segundo as novas regras, né? Sem contar aquelas 394,3 regras de transição que eu costumo brincar, viu? Será que alguém já conseguiu assimilar todas as regras de transição que a emenda institui? É complicado. Então, eu entendo, coloco preliminarmente essa posição de que é constitucional, sim, essa exigência de maior idade para a mulher e de maior tempo de contribuição para o homem.
Eu digo o seguinte, Mas, nessa mas primeira... entende, professor, que a regra transitória da idade se aplicaria na híbrida ou não? Essa regra que vai para a mulher, porque o homem que já estava no sistema antes da reforma, na regra transitória da idade, ele mantém a carência, o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, a carência de 15 anos. E a mulher vai naquela toadinha lá de 6 meses a mais para chegar nos 62. Mas eu penso na seguinte situação, né? Outro dia eu pensava sobre isso. Se a gente pensar, não vai ter transição para a híbrida, né? Então, o homem, por exemplo, que ele já tivesse completado a idade, ele já tivesse 65 anos, fez 65 anos no dia 10 de novembro de 2019, mas ele tinha 178 meses de carência. Ele vai completar a carência dele depois da reforma. Correto? Só que depois da reforma ele tem a regra nova, que são 20 anos. Ele na verdade, aquele 2 meses que faltava para ele antes da reforma pode virar 5 anos e 2 meses. Pensando no tempo mínimo de 20 anos de tempo de contribuição, se a gente não jogar ele numa transição, né? O decreto, quando ele vem, o decreto 10.410, aqui, né, bem o doutor Silva falou, respeitado o espaço acadêmico, o decreto, ele remete para a regra fixa, para a regra permanente, ele não remete para a regra transitória, a aposentadoria híbrida, né? O que, no meu ponto de vista, traria aí uma situação, no mínimo, anti-isonômica, outra vez, do decreto extrapolar aí, porque a restrição não está na regra constitucional, né? Ela está no próprio decreto 10.410, mas é uma situação, veja, nesse exemplo que eu trago, eu tenho aí alguém que está há 2 meses, estava há 2 meses de cumprir a carência. Esse 2 meses, se a gente não aplicar a transição, seja transitória, né, seja regra de transição ou regra transitória, se eu não aplicar nada para ele, os 2 meses dele vão se transformar em 5 anos e 2 meses. Percebe? E pensa como isso vai chegar no judiciário, vai começar a chegar, porque não é só o segurado que requer a híbrida nesse caso, o urbano também. Se faltava 2 meses para ele vai cair na regra de transição. Então não é só o segurado da híbrida. Se ele somar, não, mas se ele somar só, porque para o urbano a regra de transição está valendo. O que não está valendo, então, mas eu acho... A rigor, porque eu também não é o que eu penso, mas a rigor, na interpretação do decreto, seria o que não valeria, seria a transição para a híbrida. Porque diz lá no decreto 10.410 que se na híbrida ele não tiver preenchido os requisitos, né, ele vai ter que usar a regra, ele não tiver direito adquirido, ele vai usar o que é a regra permanente, que é da aposentadoria programada. Então, aí eu teria os 20 anos e os 15 anos para a mulher e a idade de 65, 62, né? Que eu acho que traria uma situação anti-isonômica aí, considerando o que o próprio professor Silvio falou, né? Que a aposentadoria híbrida, na verdade, ela vem aí como uma subdivisão da aposentadoria por idade, dentro do mesmo capítulo legislativo, né? Não sei se você quer complementar, Paulo, você ia falar, eu acho que eu acabei falando na sua frente. Não problema algum, pelo contrário, foi bom porque você já trouxe um exemplo, né? E esse exemplo ajuda a ilustrar, assim, entender o tamanho do problema, o que pode surgir. Na minha visão, o que parece ser a solução num caso como esse é colocar a híbrida na mesma lógica, ou seja, na mens legis da aposentadoria por idade do urbano. Porque, no fundo, o que está acontecendo ali? A aposentadoria híbrida, como o doutor Márcio colocou, ela nada mais é do que a autorização legal para que aquele tempo rural que seria computado, independentemente, inclusive, de contribuições, ele possa ser usado como carência para fins de uma aposentadoria por idade. Né? É isso que nós estamos fazendo, pegando um tempo rural, juntando com um tempo de outras categorias, não falando de um tempo urbano, um tempo reconhecido como por outro vínculo, né? Por outra filiação, e aí você junta isso tudo, a lei autoriza a soma para fins de cumprimento de carência, porque não se trata de recolhimento, então a rigor não seria uma carência, a lei vem autorizando, né, essa ficção, assim, definindo como possibilidade. Mas para quê? Para o recebimento de uma aposentadoria por idade. É isso. Então, me parece que o que deveria ser, então, feito como interpretação adequada, ali, de maneira sistemática, também histórica, mas, sobretudo,
para que a mens legis seja também observada na híbrida seria fazer o que for, né, aplicável, se entender aplicável nas demais situações para uma aposentadoria por idade. Então, naquela situação, eu faria o seguinte raciocínio: olha, no seu exemplo, como estaria, então, um aposentado, um segurado que gostaria de se aposentar por idade, mas fosse totalmente urbano, não entra na... então vai ver quais são as regras possíveis de serem aplicadas. A meu ver, o que, na ausência de uma norma específica, a gente vai buscar por analogia ou por uma interpretação extensiva que seja a norma aplicável para o caso de um trabalhador urbano, né? Então, pode ser que aconteça, como o doutor Silvio falou, olha, pode ser que nós tenhamos uma situação em que a mesma discussão de justiça ou injustiça, ou de busca por uma outra regra, então, de transição para o trabalhador urbano, seja também buscado no caso da híbrida, né? Por se entender que não foi respeitada aquela transição que se espera de um regime, porque os tribunais superiores já definiram, claro, não há direito a regime jurídico, né, algum, muito menos aqui no regime jurídico previdenciário, ainda mais considerando as mudanças que acontecem nas expectativas de vida, por exemplo, no perfil do trabalhador, nas características do trabalho. Então, isso tudo tem que realmente ser dinâmico, não dá para amarrar, mas já há também um certo entendimento, um conceito, eu diria, de que há necessidade de uma transição, né, para não tratar todos da mesma forma, mas que estão em situação quase idêntica, ou melhor, tratar de uma forma diferente pessoas que estão em situação quase idêntica, como, por exemplo, um dia de aposentadoria, ele ter que trabalhar, vou exagerar aqui, mais 10 anos. Quer dizer, não faz sentido termos isso. Então, acho que esse vai ser o grande desafio na hora de trabalharmos essa emenda constitucional, né? Porque as situações elas vão começar a aparecer, né? E a gente começa a pensar hipoteticamente no que pode se... do que vem aí da reforma. Mas as situações concretas vão começar a aparecer. E se a gente, essa questão da idade, a questão da regra de transição alcança a idade apenas da mulher, porque a do homem continuou. Então é por isso que ela só ficou para a mulher. E para o homem, o que vai ser complicado analisar é caso a caso, porque essa regra de 5 anos mais é somente para aqueles que se filiaram, né? Depois, né? Então vai ser difícil você pegar um que estava antes com essa, né? Então, mas aí, se a lei remete... Essa é a grande situação. Porque se a lei remete à aposentadoria, à regra permanente, ela está querendo dizer o quê? Então, que eu vou ter que cumprir os 20 anos só porque eu estava antes, mas não tinha direito adquirido, eu homem, né? Porque até para mulher... Mas você veja... Eu acho que enfim, essa é uma discussão que a gente já teve em vários cenários, né, de professores e tudo mais. Assim, eu não acho que isso tenha nenhuma lógica. Eu acho que a regra transitória da idade tem que se aplicar para a híbrida também, especialmente no que diz respeito ao tempo de contribuição do homem. Agora, é mais sensível, né? São 5 anos, né? Isso. Mas elas, na verdade, essa regra de transição, essa regra de 5 anos mais vai se aplicar só para quem se filiou após, né? Então, a transição vai ficar para o âmbito da idade mesmo. Mas esse problema vem, às vezes, eu estou aqui ousando imaginar o que o nosso legislador do regulamento, do decreto, será que ele não estava olhando para a Lei 8.213? Porque esse é o problema no Brasil. Você faz o regulamento antes de ter a lei, né? Então, o decreto já está todo alterado com base na emenda, mas ele está regulamentando o que lei. A lei ainda não está alterada. Quer dizer, o legislador, às vezes, ele passa o carro na frente dos bois. Então, talvez a gente precisasse aguardar a alteração da 8.213. Se é que ela vai acontecer, né? Se a gente for pensar, da emenda 20... o artigo 52 não foi modificado, continuou lá do mesmo jeito que estava, constando a aposentadoria por tempo de serviço proporcional. E aqui, só complementando, Paulo, antes de você concluir... Não, que vai cortar aqui, eu não sei, está dando uma contagem regressiva aqui para cortar, ele vai cortar mesmo? Então aqui o Instagram corta a gente? Acho que vai cortar. Então só vamos concluir. 20 segundos, então, eu acho que a gente pode marcar já em uma próxima oportunidade, doutor Márcio. Daqui 15 segundos ele vai cortar a gente do ar. Para falar desse tema, professor Silvio, que ele falou muito bem, do decreto regulamentando a... Oi, pessoal, estão aguardando a Ana e
o professor Silvio para a gente só concluir e já chamar a próxima, né? Oi, Ana. Estou esperando o Silvio. Oi! Então, oi, Silvio. Voltamos. Então, só para a gente se despedir, né? E a gente marcou a próxima. Pelo visto, foi Só para a tão gente se rico. despedir, né? É bom que a gente consegue segurar a audiência, doutor. Senão, se a gente falar tudo hoje, o pessoal não vai querer voltar. Ótimo. Olha, Silvio, eu queria te agradecer muito. Olha, muito bom, né, ter esse contato. Infelizmente, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas não faltará a oportunidade, né, Ana, de nos reunirmos. E eu queria só agradecer a sua gentileza, né, de disponibilizar esses seus conhecimentos vastos aí, principalmente aí a parte prática e também acadêmica a respeito, né? Você, assim, o doutor reúne não só docência, mas a prática previdenciária e principalmente estudos aprofundados ali sobre o tema. Então, gostaria de contar com a sua presença em mais debates, que isso para a gente é enriquecedor. Ajuda muito a aprendermos cada vez mais, a refletirmos, a repensarmos, né? A rever conceitos e, principalmente, a prestar os melhores serviços, né, para a população, que acho que, no fundo, é o que todos nós fazemos aqui, né? A gente sempre presta serviços, seja na advocacia pública, privada, no magistério e na magistratura. Então, o nosso objetivo é esse, é buscar sempre o aperfeiçoamento, e isso só é possível, claro, com essa pluralidade, essa forma nova que nós temos aí hoje à disposição de melhorarmos, né, de trocarmos conhecimentos, enfim, de conseguirmos enxergar os diferentes pontos de vista para que possamos, né, compreender melhor as diferentes questões que aparecem. Então, eu queria agradecer mais uma vez e esperar contar com a sua presença e dos demais colegas da Procuradoria em próximos debates. Eu que agradeço, doutor, pela acolhida, agradeço, apesar de a distância, né? E peço desculpas pelos meus problemas técnicos iniciais, explicando também para todo mundo que essa é a minha primeira transmissão pelo Instagram, né? Eu ainda estou na máquina de datilografia, praticamente em termos digitais. Mas eu agradeço imensamente ao convite, essa conversa franca, amiga, que ela mostra também para a sociedade o quão árdua é a tarefa de lidar com a vida do segurado, né? E que a advocacia seja a advocacia privada, no âmbito dos segurados, a advocacia pública e a magistratura estão empenhados todos em se esforçar para conseguir extrair da legislação e da jurisprudência os melhores resultados possíveis para os segurados. Esse é o intuito de todos, né? Ninguém quer deixar de lado do rol de beneficiários alguém que tenha o direito, né? Não é o intuito de ninguém. Então, eu queria agradecer demais a participação nesse evento, o convite, e agradecer também a doutora Angélica Carro, a nossa procuradora regional, que intermediou esse contato, e também agradecer a presença de todos que nos acompanharam aqui ao vivo por esse período. Perfeito, doutor, perfeito. Eu também Obrigada, agradeço a viu? todos os presentes, a professora Angélica. E Ana, por favor. Não, só agradeço, Paulo, agradeço ao professor Silvio, foi muito bom, fiquei muito feliz em ouvi-lo, né, para nós que aparentemente poderíamos nos considerar, né, em lados opostos, mas vejo, né, um procurador sensível que analisa as situações concretas, que tem a preocupação com o segurado. Isso realmente traz conforto para a advocacia de forma geral. Então, fico muito feliz. O professor Silvio tem um livro sobre aposentadoria rural, salvo engano, professor. Se o senhor quiser falar aí, depois a gente pode até... Como a gente fala assim, ó, sigo na peça, segundo a melhor doutrina, aí você vai ver, a melhor doutrina é o próprio autor da petição. É mais ou menos isso que a gente faz. Que ótimo, parabéns. Não, fiquei sabendo que eu gostei de saber, doutor, que tem que buscar informações ali e vou atrás dele, porque... Paulo, você que está certamente... muito interessado nesse negócio do trabalhador rural, aí ó, você já achou a pessoa aqui para você conversar. É isso, vou fazer isso mesmo, Maravilha. O Ramon que deu a dica, Ramon. O Silvio não tinha ainda, foi modesto aí para não falar do assunto, mas é importante a gente saber que já escrito obra a respeito. Vou atrás, então, do material. Bom, vamos aí, uma live só sobre isso, o trabalhador rural. A gente pode até retomar uma outra coisa aqui da híbrida, claro que tem todo
todo o relacionamento com o que nós estamos falando, né? Tá bom? Perfeito. O tema é muito instigante. Como eu vi uma vez na petição, a aposentadoria hídrica, né? Essa é boa. Hídrica é ótima. Essa eu não tinha ouvido falar. Então tá bom, gente. Olha, obrigado mais uma vez, professor Silvio. Ana, mais uma vez, ótimo estar com você aqui na live, viu? Imagina, Uma boa estou noite sempre à para todos. disposição. Foi um prazer. Tchau, gente. Obrigado, Ana. Obrigado, doutor Paulo. Obrigada, Um abraço. gente. Fiquem Um bem. abraço também, Tchau, doutora tchau. Angélica Caio também, gente. Tchau, tchau. Abraço a todos que acompanharam com a gente. Boa noite. Boa noite.